Eu sou o Pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. Vamos dar continuidade ao tema O Fim dos Tempos. Esta é a parte 2. Como nós vimos no vídeo passado, o mundo agoniza, a sociedade agoniza e a natureza parece que enlouqueceu. Eu estive observando, inclusive eu aconselho a você que está assistindo esse vídeo a procurar o site Sotimédia, porque lá nele tem outros sites, inclusive tem um canal brasileiro muito bom chamado Terra Nova, onde você pode confirmar o que eu estou te dizendo, que desde novembro de 2019 que a natureza enlouqueceu. Hoje, julho de 2021, tem tragédias acontecendo no mundo todo. Eu cataloguei mais de 70 países que estão passando por dificuldades com a natureza. Enchentes absurdas, terremotos, deslizamento de terra, como agora recentemente aconteceu, um que engoliu uma pequena cidade no Japão. O mar em fúria, os elementos rancorosos, como se quisessem destruir o homem. Porque, inclusive, está escrito lá no livro de Jeremias, que por causa do pecado do homem, a terra vomita os seus moradores. O planeta que foi afetado pelo pecado de Adão, que foi amaldiçoado pelo pecado, geme porque foi envolvido num assunto que não lhe dizia respeito. Não foi por sua vontade que eles se sujeitaram à escravidão. Também anela pelo dia em que os filhos de Deus serão redimidos para sempre e até a humanidade será redimida. Ela está furiosa, está atacando o ser humano com incêndios, terremotos, vulcões, nevascas, granizo, enchentes, tremores de terra, deslizamento de terra. É muita coisa. Furacões em muitos lugares do mundo ao mesmo tempo. Ora, os sinais da vinda de Jesus que estão descritos em Mateus 24 sempre aconteceram. Guerra, rumor de guerra, falsos cristos, fome, peste, terremoto, tudo isso aconteceu. Mas nesse presente momento, essas coisas estão acontecendo com um volume muito grande, em muitos lugares ao mesmo tempo. Alguém se lembra do que Jesus falou sobre um sinal muito eloquente da sua vinda? Ele disse: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Quando você vê uma revoada de urubus, você sabe que tem um cadáver ali por perto que eles viram e estão se preparando para o banquete. Então, este monte de tragédia natural que está acontecendo no mundo, estas tensões terríveis entre China e Estados Unidos, entre Rússia e Estados Unidos, a Turquia querendo ser senhora do Oriente Médio, o Irã querendo destruir Israel, a Arábia Saudita em guerra com o Iêmen, os palestinos querendo destruir Israel. Isso está acontecendo com a velocidade e com a frequência absurda. Então, Jesus está voltando. Este é o grande sinal. Onde estiver o corpo, o cadáver, aí estarão as águias. Mas eu queria retornar a um assunto que no vídeo passado eu disse que era uma teoria minha. Então é uma teoria que pode ser verdadeira ou não. Apocalipse capítulo 6, o advento dos 4 cavaleiros. O primeiro cavalo é um cavalo branco e tem um cavaleiro, e este sujeito tem um arco na mão e recebeu uma coroa. Eu disse no vídeo passado que eu acredito que este cavaleiro é uma entidade espiritual perversa, maligna, que veio até nós em forma de ideologia. Em 21 de fevereiro de 1848 nasceu o Manifesto Comunista. A ideologia comunista chegou ao mundo. E ela chegou com muita força e chegou para conquistar. E eu digo para vocês que estão me assistindo, que além do cristianismo e do islamismo, eu nunca vi uma outra ideologia para conquistar espaço com tanta força quanto o comunismo.
E o comunismo é aquele que está preparando o ambiente para o governante final, o governante mundial, o anticristo, aquele que quererá se colocar como Cristo no coração da humanidade, mas que depois de 3 anos e meio de aliança com Israel e com o mundo, ele quererá ser Deus e vai entrar no templo em Jerusalém e vai exigir adoração, como os Césares romanos, né, que exigiam adoração e que por causa disso perseguiram a igreja do Senhor e mataram judeus e cristãos de monte, né? Roma e o mundo foi banhado pelo sangue inocente dos cristãos. E é o que vai acontecer, brevemente. Mas este cavaleiro que saiu para vencer, ele trouxe juntamente com ele mais 3. O segundo cavaleiro, o cavalo vermelho com o cavaleiro em cima, a guerra. Não adianta, a ideologia comunista foi idealizada para ser imposta pela força da espada. Eu vou citar aqui algumas guerras, só apenas algumas guerras que o comunismo causou com milhões de mortos. Vamos ver aqui, a primeira delas foi a Revolução Bolchevique em 1917, que destruiu a Rússia Imperial, matou milhões, né? E se você quiser mais informações, vai na enciclopédia, na Wikipédia, e você vai ver quantos males esta ideologia causou na Rússia. E esta ideologia, ela saiu caminhando e depois teve a Revolução Chinesa, liderada por Mao Tse-tung, em 1949, e esta Revolução Chinesa foi precedida pela Revolução Chinesa, que derrubou a monarquia chinesa, e culminou com a implantação do comunismo na China, com entre 50 e 80 milhões de mortos. A Guerra da Coreia, entre 1959 e 1953, a Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975, a Guerra do Camboja, a Guerra do Laos. Camboja foi de 67 a 75. A Guerra do Laos de 62 a 75. A Revolução Cubana, olha, aquela pequena ilha, causou muitos males, porque soldados e agentes cubanos invadiram a África e provocaram centenas de rebeliões na África, que até hoje causam destruição na África. Muita morte e destruição causada pelas revoluções comunistas que Cuba levou até a África, que Cuba exportou. Essas revoluções na África foram inúmeras. Inclusive, hoje tem vários países que têm um regime comunista prevalecente como fruto desta conquista. O cavaleiro, né, que vem a seguir é o cavaleiro preto, o cavaleiro preto que traz uma balança. Esta é a balança da escassez, esta é a balança da crise econômica. E realmente, onde o comunismo se instala, a miséria financeira vem junto, porque com a implantação do comunismo em várias partes do mundo, vieram guerras. E eu só citei algumas, tem muito mais. Inclusive no Brasil nós tivemos a contra-revolução, né, que derrubou o intento comunista de fazer do Brasil uma Cuba gigantesca, né? E foram muitos, mas eu não vou ter tempo, o vídeo é curto, não posso gastar muito tempo, porque tem muito o que falar. Então, com a guerra, veio a destruição da economia. Países foram economicamente destruídos. E com a destruição da economia, veio a escassez alimentar, veio a miséria, veio a fome. E o último cavaleiro é o cavaleiro verde, do cavalo verde. E eu queria aproveitar para dizer, não é cavaleiro amarelo. A palavra chloros nunca pode ser traduzida por amarelo. Não sei o que estava acontecendo na cabecinha dos tradutores, que traduziram a palavra chloros por amarelo. É o cavalo verde. E vocês podem perceber que há 4 cores importantes nesses cavalos: branco, vermelho, preto e verde, que são bandeiras ligadas a países que praticam o Islã. E o Islã tem um papel muito importante nos últimos dias, porque é uma ideologia que se opõe a Jesus Cristo.
que se opõem a Deus. Muito embora eles acreditem em Deus, se você ler na história, você procurar pesquisar, vai perceber que não tem nada a ver com o Deus de Israel. É um Deus particular, é um Deus apenas deles. Ok? Mas não quero falar aqui do Islã, não tenho nada contra os islâmicos, mas o fato é que eles têm um papel muito importante na história, principalmente nos últimos dias. Ok? Então, o Cavaleiro Verde trouxe as pragas, mortes por doença, por pragas, por epidemias, por pandemias. Eu não vou ter como citar, talvez eu coloque aqui ao lado, aqui, em algumas informações sobre as epidemias e pandemias que ingressaram no século XX. Foram muitas. E entrou o século XX e nós estamos vivendo uma terrível pandemia que está aterrorizando o mundo, mantendo o mundo de joelhos. Até grandes potências estão de joelhos. Aí você vai para a questão da monetária. O mundo está marchando para uma moeda única. Sabe, os homens estão sendo levados a não usar mais dinheiro. Sabe, devagar o dinheiro está desaparecendo, porque a ideia é criar um controle a partir da moeda. Há uma marca que o sistema mundial global vai colocar nas pessoas para que elas possam comprar e vender. Eu não posso dizer para você se é uma tatuagem, se é um chip, não sei, não tenho como dizer, muito embora há muitas teorias, não tenho como dizer, de modo que o mundo está sendo preparado paulatinamente. Vocês perceberam durante esta pandemia como os seres humanos ficaram aterrorizados e obedientes a instruções esdrúxulas, sem nenhum apoio científico? Porque desde que essa doença surgiu, havia pouca informação sobre ela. Então cada um inventava um modo de encarar a doença. Eu até entendo a preocupação das pessoas, mas isso não passa de um grande ensaio social, de um grande teste. A humanidade precisava ser testada para saber qual o seu nível de obediência diante de uma ameaça. Eu acredito que novas ameaças surgirão para manter a humanidade sob controle. Talvez até a ameaça de uma invasão extraterrestre. Porque é isso que a gente percebe com tantos comentários, com tantos filmes sobre ET, sobre alienígenas. Então o ser humano está sendo preparado para que um homem iníquo, um homem ímpio, assuma o poder. Então, como Paulo disse, estamos vivendo o tempo do império da iniquidade, quando a lei tem sido violada, burlada, e as pessoas que têm bons costumes, costumes herdados da cultura judaico-cristã, são tidas como seres abomináveis, que devem ser combatidos e talvez até mortos, porque o tempo do fim está próximo, e eu chamo você que está me assistindo a abrir os seus olhos e por suas barbas de molho. Jesus está voltando, o mundo está transtornado e as coisas vão acontecer como está previsto na Bíblia. E este planeta em agonia, ele um dia será redimido, mas será redimido pelo fogo, e as obras malignas que existem nela serão destruídas. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor. Dê o seu like, compartilhe, dê força a este canal e até o próximo vídeo. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal, o Colisor. Sejam todos bem-vindos.